Isaías 61 fala que Deus nos revestiu com vestes de salvação e com manto de justiça. São duas coisas. Se fosse só a veste de salvação, já estava no lucro. Mas Ele nos reveste com manto de justiça. A justiça, na Bíblia toda, não só no Antigo Testamento, ela tem muito mais a ver com uma ordem estabelecida do que com julgamento, punição, né? E justiça na nossa linguagem secular de hoje, ela quer dizer ordem. Se não há justiça numa nação, num país, não há ordem. Então a justiça tem esse propósito de colocar ordem. Quando Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, então significa que Deus, Ele me adorna, Ele me reveste com um manto de justiça. Não só a justiça que elimina meus pecados, que faz uma troca com Jesus, o que não conheceu o pecado se fez o meu pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. Não só misera, perdoa todos os meus pecados passados, presentes e futuros, mas traz para mim a ordem de Deus. Traz para mim, estabelece na minha vida a ordem de Deus. Por isso que a gente vê na Bíblia, e é bom que a Bíblia é um livro de história, não é livro de super-heróis, que a gente vê pessoas, né, que se dão mal e tem pessoas que se dão extraordinariamente bem, milagrosamente, sobrenaturalmente, porque Deus está colocando ordem. Então Abraão e Sara poderem ter filhos com 90 e 100 anos de idade, isso é a ordem de Deus que trouxe ao organismo deles uma coisa completamente nova, sobrenatural. Então não é só o fato de recebermos a justificação dos nossos pecados, significa sermos envolvidos com o manto de justiça, e ainda nesse texto de Isaías 61, ele fala assim, que a gente é revestido de um manto de justiça, como um noivo é adornado com um turbante sacerdotal, como uma noiva é adornada com joias. Esse texto é muito mais rico em falar desse manto de justiça do que de veste de salvação. Veste de salvação, você se reveste de Jesus, os seus pecados são perdoados, você tem a vida eterna no céu, ponto. Só que o manto de justiça é um negócio que Deus te faz para te honrar. Mas como me honrar? Sou um reles pecador? Mas Ele te ama. Então ele compara duas coisas. É como um noivo que é adornado com um turbante sacerdotal. Então, naquele tempo, o noivo, no casamento, ele ficava bonitão e colocava um turbante. O que significava o turbante e do estilo sacerdotal? Quando o sacerdote põe um turbante, ali conferia honra e dignidade para o cidadão. Ele não era só alguém que era filho de um pai e de uma mãe, da tribo de Levi. Ali ele estava revestido de autoridade. Ali estava revestido de honra e de dignidade. Então a justiça de Deus, ela faz isso com a minha vida e com a sua. Ela te traz honra e valor. Dignidade é valor. Ela te traz honra e valor. Só que ele dá mais outro exemplo. Para as mulheres também não achar que isso é só para homem. Como uma noiva é adornada com joias. Então, se tinha uma coisa que se prezava no antigo Israel, era no casamento a noiva ser, carregada de joias. Sabe aquele negócio? Pega a joia da avó, da tia, do ouro português, entendeu? Era revestida. Então, a justiça de Deus é uma coisa para te embelezar. Não só para te... Como se fosse pouco, né? Ela não tem um papel de primariamente perdoar, aniquilar, eliminar a questão do pecado, mas para te embelezar. Por isso que o conceito de justiça é ordem. É colocar a sua vida em ordem. Obed-Edom foi um cara muito legal, que quando a arca voltou lá, quando Davi se tornou rei, ele queria trazer a arca para Jerusalém, que Saul deixou ela longe. Ele foi lá, e não tinha lido muito a Bíblia, e mandou os caras trazerem a arca numa carroça, né? E veio a arca, só que passou no buraco, a arca quase cai, teve um Uzala que pôs a mão e morreu. O cara pôs a arca ia cair e tal. Aí Davi assustou, falou, vou levar isso para casa, vai dar azar, vai morrer todo mundo lá, né? Deixa aí, põe aquela casa lá, a casa de Obed-Edom. Aí nesse tempinho, 3 meses, Davi ficou estudando a Bíblia e percebeu, falou, trouxe errado. A arca tem que vir no ombro do sacerdote, né? Aí ele acertou a vida e tal, ele entendeu como é que tinha que ser. Aí chegou alguém e falou assim, ô Davi, sabe a casa do Obed-Edom lá que você deixou a arca? Fazia 3 meses só. O cara prosperou demais. 3 meses. Sabe, a notícia para correr não era tão rápida assim. Mas em 3 meses, a Bíblia não diz o que aconteceu. Mas em 3 meses, esse cara prosperou tanto, chegou no ouvido do palácio do rei Davi, que o cara
Tá prosperando, sei lá, gente. A mulher dele ficou linda sem fazer qualquer harmonização facial, né? De qualquer sorte. Meu, plantou onde ele não jogou semente, nasceu, sei lá, sabe? O gado dele dava leite, sei lá, multiplicado, não sei. Mas aquilo virou uma atração turística, a família de Obed-Edom. Porque ele deixou a arca dentro da casa dele, certo? Tá bom. Aí chegou Davi lá, Obed, devolve aí. Falou, mas tava indo tão bem, né? Aí Davi entendeu como é que era, carregar no ombro, a cada 7 passos fazia um sacrifício. Nossa, o cara fez de tudo, ele levou para Jerusalém. Adivinha quem foi junto com Davi? Obed-Edom e os filhos dele. Aí depois a Bíblia vai narrando a linhagem, a geração de Obed-Edom. Meu, fala dos filhos dele, foram líderes. E a Bíblia diz que eles tinham cabeça, né? Meu, a família de Obed-Edom foi largamente abençoada, sabe? Isso é justiça. Não é que ele confiava no sangue do cordeiro e por isso era salvo. Era um fato. Mas não, a justiça de Deus, ela reveste, ela dá um banho, cara. Mas é assim que não dá para explicar. Não dá para explicar. Porque ele faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então, o dom da justiça aqui engloba desde o perdão de pecados, mas com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ah, por que não acontece comigo? Falta muito descanso para você possuir, irmão, e eu também. Percebe? Ah, porque Deus não gosta de mim. Não, irmão, para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para a doença, está olhando para que você ficou para trás do serviço, porque você está com uma dívida aqui, porque estourou o cano. Para onde você está olhando? Peraí, o que está acontecendo aqui? No reino de Deus tem provisão? Bora. É uma delícia ficar do lado de alguém que reclama o tempo inteiro, né? Como é legal. O cara que reclama o tempo inteiro, ele está olhando para onde, gente? Qualquer lugar, menos para o reino de Deus. Então, quando você começa a olhar para o reino de Deus, muda, né? Hoje, conversando com uma pessoa, eu falei assim, não, porque você sabe, né? Com 60 anos, começa o processo de demência em todas as pessoas, né? Aí ele estava me vendo pela câmera, só que não estava vendo minha mão, ficava assim, ó. Ele falou assim, tá certo, é ok e tal. Não. Então, e ele considera, porque meu pai, ele fala, meu pai e minha mãe tem demência, então eu já estou na idade, ele é mais velho que eu. Já estou na idade também, então precisa se tratar, tá? Eu assim, ó. Eu assim, o que? Tem demência o quê? Se ele quer, fica para ele a minha, então. Pode levar as duas. Eu não quero para mim, não. Percebe?